Nobres pastores, mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor, rogando sempre diante do eterno Deus, em Cristo, que Ele cubra com toda sorte de bênção, alcançando o seu coração e lhe proporcionando saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025. E mais uma vez, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Eclesiástico da IEAD, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs, de pastor para pastor. Nosso tema de hoje, uma agenda governada pelo céu. Vou repetir, uma agenda governada pelo céu. Nosso texto base está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, o capítulo 4, especificamente a partir do versículo 1 ao versículo 4, onde está escrito: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Nobres pastores, é digno de observação, e nessa abordagem chamo sua atenção, Jesus estava saindo da Judéia rumo à Galiléia. Nessa decisão de ir rumo à Galiléia, havia 3 opções de rota para fazer esse percurso. Porém, o texto que nós lemos nos informa que lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Eu vou repetir. Havia 3 opções de rota para fazer esse percurso da Judéia rumo à Galiléia. Porém, o Senhor Jesus fez uma opção. Diz o texto que lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Em outras palavras, o texto deixa claro que a razão imperativa, primordial, ou seja, principal, para a escolha dessa rota era o encontro marcado com a mulher samaritana. Esse encontro se daria no Poço de Jacó e, por consequência, a pregação do Evangelho na cidade de Sicar. Me chama muito a atenção essa atitude, porque Jesus teve a sensibilidade de escolher esse caminho que, embora fosse o mais curto, era o mais árduo, uma vez que os judeus não eram bem recebidos na província de Samaria. Por isso é digno de nota que Jesus sai da Judéia para não entrar na inócua discussão sobre quem batizava mais, ele ou João Batista. É o que você percebe no capítulo 4, do verso 1 ao 3. Uma discussão sem sentido, uma preocupação tola. Quem tinha mais discípulos e quem batizava mais. E Jesus, numa atitude de fugir dessa discussão e dessa preocupação sem sentido, não evita a tensão de ser hostilizado na província de Samaria. E por quê? Ele decide, nessa rota da Judéia rumo à Galiléia, atravessar uma região onde os judeus não eram bem recebidos. Com isso, ele está demonstrando que prefere evitar uma discussão tola sobre quem mais tinha discípulo e quem batizava mais, e prefere se expor numa região onde os judeus não eram bem vistos. Interessante, meus irmãos.
Ele não evita a tensão de ser hostilizado na província de Samaria. Antes escolhe esse caminho porque na sua agenda, a salvação de uma mulher rejeitada pela sociedade e a pregação numa cidade repudiada pela tradição dos judeus era sua prioridade. Nisto, Jesus revela que os valores eternos prevalecem sobre os valores terrenos. Jesus mostra que a agenda do céu governa sobre a sua agenda terrena. E eu acho isso extraordinariamente interessante. E por quê? Jesus fugiu daquilo que muitos procuram e procurou o que muitos se afastam. Eu vou repetir. Jesus fugiu daquilo que muitos procuram e procurou o que muitos se afastam. Ele fugiu de uma disputa de prestígio. Quem tinha mais discípulos? Quem batizava mais? Ele não estava interessado numa agenda que dava valor à estatística de batismo. Não era relevante para ele se João estava batizando mais ou menos do que ele, se bem que ele mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. É notório que hoje, infelizmente, muitos obreiros gostam de apresentar seus números de sucesso no trabalho. Muitos líderes, pastores, trabalham muito com estatísticas, tantas agendas, tantos sermões. Eu tenho recebido tantos valores de oferta, na minha igreja tem tantos cultos, tantos trabalhos. Estatística, somente estatística. Sentem-se recompensados ao dar destaque ao seu desempenho. Gostam das luzes da ribalta e enaltecem os seus feitos. Sem perceber, revelam um ego não transformado, uma preocupação de sempre estarem se autoafirmando. Sentem-se bem em se comparar com seus colegas de ministério e apresentar números mais expressivos de seu trabalho. No entanto, o texto aponta: Jesus fugiu absolutamente dessa competição. Jesus nunca trabalhou com estatística. Aliás, nunca esteve focado nisso. Não alimentou a vaidade no coração de seus discípulos. Não oxigenou essa concorrência do seu reino. Pelo contrário, sabe o que Jesus faz? Ele escolhe uma rota onde os judeus eram rejeitados. E ao chegar nesse lugar, manda os discípulos ir na cidade comprar alguma coisa, e ele fica aguardando estrategicamente uma mulher desprezível se aproximar. Olha como Jesus age contrário àqueles discípulos que estão discutindo coisas tolas. É relevante essa atitude de Jesus. Jesus deliberadamente seguiu o caminho conflituoso da província de Samaria ao meio-dia, já com fome. Enviou ele os seus discípulos a comprar comida na cidade de Sicar, a cidade dos borrachos, dos bêbados. Um judeu considerava o pão dos samaritanos um pão imundo. Jesus quebra aqui protocolos culturais e rompe com o preconceito religioso. Se não bastasse esse gesto, ele ficou sozinho junto ao poço quando se aproxima uma mulher samaritana. Ele pede a ela de beber. E nesse aspecto eu devo ressaltar, um rabino não podia falar com uma mulher em público. Essa postura de Jesus chocou até mesmo os seus discípulos. Jesus quebra aqui o preconceito do sexo. E é interessante, meus irmãos, ele já tinha quebrado, junto com os discípulos, os protocolos culturais, rompido com o preconceito religioso. Ele agora está junto ao poço e está dialogando com uma mulher em público. Ele ficou sozinho junto ao poço quando essa mulher se aproxima.
Interessante. Essa postura de Jesus, como eu disse, chocou até mesmo os seus discípulos. Mas Jesus está quebrando aqui o preconceito do sexo. Não só de sexo, mas de raça e também de cultura. Ele entabula uma conversa com aquela mulher com o propósito de ter acesso ao seu coração, a fim de dar a ela a vida eterna. E se você observar bem o texto por inteiro, e aí não me refiro apenas aos versos 1, 2, 3 e 4, mas todo o texto narrado no capítulo 4 de João, você vai perceber a forma como ele está estruturado. Primeiro, Jesus ganhou a simpatia dessa mulher. Você vai ver nos versos 7 e 9. Depois despertou a curiosidade dela. Isso está nos versos 10 e 12. Depois mostrou a necessidade dela de salvação. Isso está nos versos 13 e 15. E por último, acordou a consciência dela. Isso está nos versos 16 e 18. Mais ainda, mexeu com os sentimentos religiosos delas. Isso está nos versos 19 a 24. E levou à fé salvadora. Isso está nos versos 25 e 26. Deu para você notar? Meus amados, vou repetir para que você entenda. Nos versos 1, 2, 3 e 4, Jesus permite que a agenda do céu governe o seu ministério. Depois você percebe que Jesus ganha a simpatia da mulher com quem propositalmente queria se encontrar. Isso está nos versos 7 a 9. Despertou a curiosidade dela nos versos 10 a 12. Mostrou a necessidade dela dos versos 13 a 15. Acordou a consciência dela dos versos 16 a 18. Mexeu com os sentimentos religiosos dela dos versos 19 a 24. E levou-a à fé salvadora. Salvou essa mulher nos versos 25 a 26. Essa mulher que buscava um sentido para a vida nos muitos relacionamentos amorosos e que estava prisioneira de uma religiosidade equivocada, abandona o seu cântaro junto ao poço e corre à sua cidade para falar de Jesus. Uma cidade inteira recebe a Jesus, ouve a Jesus e é impactada pela pregação de Jesus, porque ele fez uma escolha, governada pelo propósito de levar a salvação aos rejeitados samaritanos. Sabe que escolha? Ele permitiu que a agenda do céu governasse sobre a sua agenda da terra. Ele permitiu que a agenda do Deus eterno governasse o exercício do seu ministério. Com isso, eu concluo o devocional de hoje com uma simples aplicação, fazendo alguns questionamentos aos nobres pastores. Que interesses governam a nossa agenda? Quais são os princípios que regem as nossas escolhas? Por que escolhemos este ou aquele caminho? Por que nós estamos no ministério? Que Deus nos ajude a fazermos escolhas que tragam glória ao nome de Deus, edificação para a sua igreja e salvação para os perdidos. Que a visão, a paixão e o compromisso de Jesus de salvar os perdidos iluminem nossos olhos e inflamem o nosso coração. Nobre pastor, que o Eterno lhe cubra com toda sorte de graça, ponha colírio nos seus olhos, toque a sensibilidade do seu coração, direcione a sua mente e possa reger as suas atitudes a fazer a escolha certa no ministério para cumprir os propósitos de Deus e não os seus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.